Atendendo à Lei de Responsabilidade Fiscal, que propõe que seja apresentado a cada 4 meses à população os números relacionados à questão orçamentária e financeira do município, na data de 30 de maio, foi realizado na Câmara de Vereadores a audiência pública para explanação desta questão. O contador da Prefeitura de Palmas, Ezequiel Goulart, realizou a mediação da audiência. Nós fazemos uma explanação sobre as receitas, a realidade delas e como elas se comportaram ao longo desse exercício em relação ao planejamento, as despesas que foram realizadas, em que áreas específicas foram feitos os maiores investimentos, o que foi programado e o que foi executado, os montantes de dívidas, tanto de curto quanto de longo prazo, e os índices constitucionais e legais de educação, saúde e pessoal. Ezequiel, em relação ao primeiro quadrimestre, quais as diferenças para esse segundo agora? Bom, comparativamente com o ano passado, nós tivemos um aumento de receita. Eu destaquei que é importante salientar que esse aumento de receita tem uma relação com o prazo de vencimento dos tributos, no caso do IPTU, que ele era no segundo quadrimestre e passou para o primeiro, e que nós temos uma expectativa de que as receitas esse ano vão ser um pouco maiores do que a do ano passado, mas não tão relevante, porque nós não temos, por enquanto, nenhum indicativo de que alguma das nossas receitas serão superiores ou muito superiores ao mesmo período do ano passado. Ezequiel também relatou sobre as áreas do município que estão recebendo maiores investimentos. Os maiores investimentos são em educação, saúde, assistência social e infraestrutura, que são as áreas que demandam maior recurso e são as áreas que são mais atendidas, diretamente à população. Essas transferências de recursos, quando uma área ela sofre impacto, qual é o impacto também no próprio município, como no caso da educação? Exatamente. Quando nós temos uma receita de uma área específica que ela não acontece ou ela acontece em valor inferior, ou ao contrário, você tem uma demanda maior do que é a normalidade, nós temos que alocar recursos de outras áreas. Então a lei de responsabilidade fiscal nisso é muito clara. Quando eu não tenho uma receita suficiente para atender a todas as ações, obrigatoriamente, não é uma escolha, o município é obrigado a fazer limitações, a reduzir a atividade em uma área para atender outra. Durante a audiência você citou a metodologia que o município de Palmas usa para si. Qual é a diferença em relação a outros municípios? Entender que a matriz econômica, o perfil da população, a atividade econômica que é desenvolvida, ela tem consequência. Então, dados que eu repassei hoje, por exemplo, se nós pegarmos os 42 municípios do sudoeste do Paraná, Mariópolis, proporcionalmente, população, arrecadação, é que tem a melhor média. Nós, no caso do ICMS, não estamos entre os 5 que recebem recurso, mas somos o terceiro em população. Então, essas características, esse perfil de cada cidade faz com que o desafio, às vezes, da nossa cidade seja maior de uma outra. Por quê? Porque proporcionalmente entre a demanda que nós temos e o volume de recursos que nós recebemos é totalmente diferente. Em relação à realização do concurso público de Palmas, o contador explanou sobre os impactos no que se refere ao campo orçamentário municipal. Nós, para poder abrir o concurso público, nós já fizemos um cálculo de impacto de folha. Nas audiências públicas anteriores, a gente deixou muito claro que haveria uma elevação desse índice por conta desses profissionais que seriam contratados. Já saiu o edital chamando boa parte dessas pessoas e ao longo dos meses, conforme for a necessidade do município e a condição de índice, os demais candidatos que passaram e que há vaga disponível serão automaticamente chamados pela necessidade que o município tem. Nós temos que fechar o ano com superávit ou usar os recursos superavitários de períodos anteriores. Então, sim, um quadrimestre pode acontecer de dar déficit, mas o importante é que, na soma dos quadrimestres, cada gestor consiga equilibrar as suas receitas e despesas, e no caso do município de Palmas está equilibrado. Temos um déficit, mas tivemos ao longo dos exercícios anteriores superávit, portanto os recursos financeiros que existem, eles cobrem tranquilamente
esse déficit. Com a implantação da planta genérica para o ano de 2024, é esperado um crescimento da receita do IPTU para o município. Nós gostaríamos que essa receita, ou esse impacto, fosse positivo também nas outras arrecadações e principalmente nas maiores, porque nosso maior repasse é o FPM. Então vai ser positivo para as finanças no sentido que deverá haver um incremento de receita, mas ele não será tão significativo em relação ao total da arrecadação do município, porque o IPTU não é uma das 3 maiores arrecadações do município.